Chega mais rubro-negro, vamos ver aqui a cobertura no Sport Center e a preparação do Flamengo para nossa primeira partida no Campeonato Mundial de Clubes. Crédito de imagem aqui com esse corte do ESPN Brasil, Grupo Disney, o link abaixo na descrição. E antes de mais nada, se inscreva no canal ESR Fla, caso você não seja inscrito, é claro. Compartilha com a geral, comenta, diz aí o que você acha. Ative o sininho de notificações e chega dando aquele like, porque eu agradeço e ajuda demais a elevar o canal e a fortalecê-lo, beleza? Vamos ver aqui, Plata 100%, Gesso e BH tem cabeça para esse jogo? Jorginho pode substituir o De La Cruz, que está sendo preparado para o jogo contra o Chelsea, tudo que envolve o nosso Flamengo. Bora lá! O nosso assunto agora vai ser o Flamengo, porque o Pedro Ivo Almeida está chegando com os destaques do rubro-negro carioca. Pedro! Estou na porta da Universidade de Stockton, base do Flamengo aqui em Atlantic City, mas o Flamengo não joga por aqui, o Flamengo joga na Filadélfia, o jogo da segunda-feira, o primeiro do Mundial de Clubes da próxima sexta-feira contra o Chelsea, também na Filadélfia, porque o Flamengo escolheu Atlantic City. Então, para te falar, seria uma das bases disponibilizadas pela FIFA, mais próximas dessa primeira fase, desse primeiro momento do Flamengo aqui. 2 jogos na Filadélfia, a base mais próxima era em Atlantic City, era aqui na Universidade de Stockton. O Flamengo está hospedado a mais ou menos 15, 20 minutos aqui de ônibus, com batedor dá 15 para a gente de carro, dá uns 20 minutinhos daqui. Então é isso, sábado de treinamento, repito, na Universidade de Stockton. Estamos aqui acompanhando o Flamengo durante todo esse Mundial, até onde o Flamengo chegar, quem sabe, até as fases decisivas lá em Nova York. E dia de muito trabalho por aqui, né? Antevéspera da estreia no Mundial de Clubes, Felipe Luiz comandando atividade tática neste momento, finalzinho de atividade aqui às 5h30 da tarde, praticamente, né? Em Nova Jersey, Atlantic City fica em Nova Jersey, no estado de Nova Jersey. E com novidades, Gonzalo Plata 100% liberado, à disposição da comissão técnica para essa estreia. De La Cruz não vai participar, está fora da partida do primeiro jogo contra o time tunisiano do Esperance. De La Cruz fora, Gonzalo Plata volta e Jorginho pode ser a novidade entre os titulares. São poucos treinos, o grupo todo juntado aqui apenas nos Estados Unidos, Jorginho começando a se entender, se entrosar, mas todos os relatos são os mais positivos possíveis sobre a adaptação, sobre a entrada do Jorginho no grupo, sobre o entrosamento. Então a gente pode ter sim Jorginho titular, ainda mais sem De La Cruz por ali. Jorginho pode ser uma peça de substituição, a entender onde é que Gerson vai estar por ali, um pouco mais centralizado, um pouco mais pela beirada. Arrascaeta deve jogar também, entender se o Plata faz essa dupla de ataque com o Bruno Henrique, muito provavelmente o Pedro pode ficar de fora. Então Felipe Luiz começando a desenhar, entender, montar, testar suas opções para esse jogo de estreia no Mundial de Clubes aqui nos Estados Unidos. Felipe? Deixa eu fazer uma pergunta que você passou por ela, mas então eu vou remanejá-la, que era mais ou menos isso. A gente viu um Flamengo pré-viagem, né, nos últimos compromissos, tendo sempre uma mudança aqui e ali, essa história do próprio Pedro não sendo titular sempre, porque voltava de lesão, mas chegou um momento que parecia que ele jogaria mais. Pedro, eu queria saber se essa questão do mistério é mais ou menos a pegada do Flamengo, se há essa coisa mesmo de não ter muita certeza do que veremos em campo na segunda-feira. Não que o Felipe Luiz tenha planos A, B e C. Ele deve ter o A, mas que a imprensa que está acompanhando o Flamengo não sabe exatamente qual é a rota a ser tomada. Felipe, eu acho que as respostas podem ser dadas amanhã, porque amanhã é véspera de estreia, entrevista coletiva oficial do Felipe Luiz lá na Filadélfia, inclusive no Lincoln Field, estádio da estreia da partida de segunda-feira. Alguma resposta ali ele pode dar, ele pode esclarecer uma coisa ou outra. Não acho que ele vai entregar o time assim de bandeja a um dia do primeiro jogo do Mundial de Clubes. Linha de defesa, Rossi no gol, Wesley pela direita, Léo Pereira, Léo Ortiz, Alexandre, que apesar de não participar do treinamento hoje, é bom reforçar, né, fez um controle de cargas, muitos jogos como titular, seja na seleção brasileira, seja no Flamengo, vem sendo poupado de algumas atividades específicas, não será problema. Então ele fecha essa linha de defesa. Pulgar, ao lado do Pulgar eu imagino o Jorginho podendo ser titular. Não me espantaria o Jorginho por ali, essa é a primeira dúvida. Segunda dúvida para mim é Arrascaeta centralizado, onde fica Gerson, caso ele não faça esse papel de segundo homem com o Jorginho em campo. Acho que ele abre um pouco mais, pode vir da direita para dentro. E a dúvida para mim é o desenho de ataque. Bruno Henrique centralizado, com falso 9, Plata partindo do lado, fazendo quase que uma dupla ali, talvez com o Bruno. Bruno funciona muito bem com esse homem de beirada, o Cebolinha por ali com o Bruno, quem pode formar esse trio de ataque. Então acho que essas são as dúvidas, são os pontos que a gente ainda precisa entender desse Flamengo para a estreia aqui no Mundial. Felipe, foi claro, ficou alguma ponta de dúvida, mas pode perguntar e você fica à vontade. Não. Silas também.
Não, tá super claro. É que realmente queria entender essa coisa meio do clima ali de quem tá cobrindo, se é isso, pô, para qual rumo o Felipe Luiz vai partir. O Pedro continua com a gente, mas vamos falar um pouco desse goleiro. O Rossi falou neste sábado, a gente tem, né, nessas últimas horas, vamos ouvir o goleiro do Flamengo que vive grande momento e é uma expectativa rubro-negra para segurar tudo ali atrás. Ni eu ni ninguém vai querer que tenha pênalti no jogo e menos ainda chegar na disputa do pênalti. Obviamente sabemos que nessa competição aqui pode acontecer, mas eu pessoalmente nesse sentido eu tenho confiança se acontecer, mas a gente tem que fazer grandes jogos para tentar não chegar nesse momento. Não, na questão pessoal, o que eu posso falar assim, desde a minha melhor fase, como falei, obrigado. Mas isso é no dia a dia, nos treinos na academia, treinos no campo. Sentir que sou também que posso ajudar o time dentro do campo, dentro do jogo. Isso acho que na cabeça do jogador faz muita diferença, porque quando um jogador sente que é importante, sente que pode dar mais ainda, então é isso, é continuar evoluindo para cada dia tentar ser melhor e cada dia ajudar o time mais um pouco do que cada um vem ajudando. E no pessoal é isso, eu sempre vou falar que tenho que continuar evoluindo, não sou o melhor e tampouco o pior, e isso é questão do dia a dia, continuar evoluindo para cada dia demonstrar por que estou aqui, porque hoje estou em uma boa fase e porque sou o goleiro do Flamengo e hoje o time está muito bem também. Vamos lá, a gente tem bastante para falar do Flamengo, óbvio. Time forte, tem grandes oportunidades de fazer um bom Mundial, mas eu acho que é sempre bom respeitar qualquer adversário. O Esperança é um time da Tunísia. O Flamengo vai correr nessa segunda-feira, hein, Silas? Eu quero te ouvir sobre esse jogo. Com certeza disso, mas o Wesley vai correr também, tunisianos. Fiquem preparados, porque o Wesley também corre pra caramba, o Alexandro bem, trabalha bem, o Plata tá voltando, né? Opa! O La Cruz ainda parece que vai esperar mais um jogo, para talvez entrar na segunda rodada, mas o Flamengo tem uma galera ali na frente que, se precisar também... Agora, é um jogo onde o foco tem que estar lá em cima, principalmente dos brasileiros. Porque quando você fala, vai enfrentar um time de Portugal, vai enfrentar um time da Suécia, por exemplo, um italiano, uma concentração é uma. Aí você fala, vai enfrentar um time do Egito, vai enfrentar um time da Arábia, vai enfrentar um time da Tunísia. A tendência é, inconscientemente, o cara, não, vamos preocupar com os desafios. Fala. Sim, Pedro. Não, só para entrar, desculpa te cortar, mas só para entrar nesse papo, a impressão que eu tenho daqui é que é justamente o contrário. Tem um respeito até muito grande a todo momento que o Flamengo vai falar do time tunisiano, que é de evolução de futebol africano, que é não tratar como uma força, sabe, ali um pouco mais distante no grupo. O Flamengo está encarando essa partida muito naquela de não sabemos tanto do futebol tunisiano, tem uma evolução muito grande do futebol na África, citam muito o exemplo da turma que foi surpreendida com o Marrocos na Copa do Mundo. Então, só para te pontuar isso também, como é que o Flamengo está dando esse peso a esse jogo. Fala-se muito também do mental, de não dá para entrar com a guarda baixa, não dá para entrar com a marcha um pouco mais lenta, que o primeiro jogo pode ser até o mais complicado. Não, e isso é uma forma também do Felipe trabalhar, né? Sim. Felipe, todos os jogos, ele trabalha a concentração lá no alto. E também, né, Pedro, Ivo, tem a questão do Central Córdoba, esse ano, que o Flamengo foi surpreendido no Maracanã, Peñarol o ano passado, ou seja, então assim, isso tudo é bagagem suficiente, experiência num passado recente para transportar agora para esse momento, que é um momento, poxa, que todo mundo quer estar nele, né? Os jogadores querem estar nele, Arrascaeta, seleção uruguaia, aí tem o Wesley, Alexandro, puxa, tem os zagueiros, muitos jogadores na seleção, o Plata na seleção do país dele. Léo Ortiz, né? Léo Ortiz, Arrascaeta, seleção uruguaia, Pedro, jogando, Pedro, possível centroavante da seleção brasileira. Então, assim, tem muita gente importante e os nomes deles também estão em jogo. Não é só a questão de ter um nome de um Flamengo que é gigante, mas cada um também vivendo um momento, eles buscaram isso.
Então nada mais justo e melhor do que, né, eles se entregarem a esse Mundial. Eu queria fazer uma pergunta pro Pedro, manda, Zé. Né, aproveitando que ele está lá. Fala, Pedro, prazer tê-lo aqui conosco. Fala, Zé. Ô Pedro, você falou sobre um ponto que me chama a atenção, né? Você falou o Felipe está trabalhando sobre o mental, né? Sobre o psicológico, o lado de respeito ao time e tal. Infelizmente, eu vou tocar num assunto que tem que tocar, né? Porque desde que surgiu essa história, ele não foi o mesmo jogador, que é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique até então era suspeito, estava sendo investigado e me parece que agora em Brasília foi pedido, né, indiciamento dele. A defesa tentou fazer um acordo e tal. Como é que você acha que isso pode cair aí ou no vestiário, né? Ou que o vestiário muitas vezes blinda isso, mas no comportamento do Bruno, você que está aí no dia a dia, você consegue perceber algo diferente nele? Porque ele é um jogador importante para o Flamengo e desde que surgiu essa história, ele está jogando abaixo daquilo que nós já vimos jogar, né? Zé, importante a questão, e eu vou trazer para o debate outro nome também, que é o do Gerson. O Gerson sai do Brasil num Aeroflá que era para ser de muita euforia, de muita festa, uma agenda muito positiva ali do Flamengo embarcando para o Mundial de Clubes. O Gerson sai de lá xingado, chamado de mercenário, torcedor mostrando nota de R$3, o noticiário se torna até um pouco negativo e a chegada aqui nos Estados Unidos fica um pouco carregada. Então, para trazer do Gerson e do Bruno Henrique, porque a leitura é uma para os dois, é uma para o mesmo cenário, é única. O Flamengo entende que ele está bem distante do cenário de protesto contra o Gerson no Rio de Janeiro, do cenário de noticiário do Bruno Henrique na Justiça Brasileira e do cenário da torcida muito próxima, trazendo isso para dentro do ambiente. O hotel raramente reúne mais do que 5, 10 torcedores ali, todos os torcedores com uma característica absolutamente diferente daquele torcedor que vai para o aeroporto, que vai para a porta do CT, que protesta. É um torcedor que nunca viu o Flamengo, é criança que nunca viu o Flamengo, é pai que não vê o Flamengo há quase 20, 30 anos, que mora aqui há muito tempo nos Estados Unidos. É gente que está passando por ali de curiosidade, pergunta se é um time brasileiro, quem seria. Então, é um ambiente de tanta tranquilidade que outros jogadores foram bater perna na cidade, fazer compras, conhecer a orla de Atlantic City. Então, assim, há um entendimento dentro do Flamengo que eles estão indiretamente ali, ou inconscientemente, blindados. Aquele barulho não entrou no avião, aquele barulho não decolou aqui para os Estados Unidos. Então, nesse momento, o Flamengo entende que está num cenário mais favorável, está onde poderia estar da melhor maneira. Longe do tumulto noticiário, longe do protesto no Brasil. Dentro de campo, impacto de dia a dia, cabeça do jogador, a gente só vai poder saber quando a bola rolar, quando a gente puder conversar diretamente com um dos dois, o que eu acho até pouco provável. O Flamengo não deve escalar Gerson e Bruno Henrique para entrevistas coletivas nos próximos dias. No máximo, algo rápido ali de saída de campo, no máximo, algo rápido ali de zona mista, também acho pouco provável que eles falem. Hoje o Bruno, inclusive, na saída do hotel para o treinamento, foi o jogador que mais interagiu com a torcida, falou, autografou, tirou foto, sabe? 5, 6 pessoas ali puderam ter oportunidade de interagir com o Bruno. Então, me parece que o afastamento físico está fazendo, entre aspas, bem nesse momento para dois jogadores que sim, devem estar com a cabeça pouco tranquila, ou menos tranquila do que deveria estar, ou menos tranquila do que os outros companheiros. Então me parece que o Flamengo trabalha com esse cenário de distanciamento do problema, isolamento aqui para treinamento e foco total, pelo menos é o discurso deles aqui no Mundial de Clubes. Como o Flamengo está em vias de uma estreia muito grande, eu vou até focar na história do Flamengo, porque vamos lá. O que o Flamengo, o Palmeiras, o Fluminense e o Botafogo vão viver agora é uma coisa muito especial. Né? A gente estava batendo ontem no Equipe F sobre a coisa do desfrutar, o Zupac falando sobre isso. E eu acho mesmo que o torcedor dessas equipes tem que curtir, cara. Tem que curtir, porque é isso. Vai ter um primeiro jogo, pode ganhar, pode perder, vai ter um segundo, não é aquela coisa, nossa, se for... Porque o que ficou do Mundial recentemente era uma coisa meio maluca, né? Você vai lá, ou você passa mal, é um feito, tá lá, mas aí volta constrangido, e mas não tem mais jogo... Curtam, aproveitem. Mas tem dois problemas. Aquela coisa, tem um bode na sala. A história do Bruno Henrique é uma, e a do Gerson virou uma. Que nesse contexto do Flamengo, pensando como eu acho que são contextos, são coisas importantes, tá? Não estou diminuindo. Mas que não podem atrapalhar numa hora dessa. Você trabalha tanto para viver. Como isso é num grupo? Não se fala, a tendência é não se falar nada sobre isso. Ou até juntar e falar, gente, é o seguinte, tá acontecendo isso, vamos embora, hein, gente, não dá, isso aqui não pode virar problema. Como é, Zé e Silas? Eu acho assim, por exemplo, eu vivi algumas situações parecidas com a do Gerson, né, de jogadores já negociados e depois jogaram e foram embora.
não afeta em nada. Eu acho que o jogador de futebol em si já está acostumado com esse tipo de situação, sabe que poderia acontecer com ele também. Né? Então, acho que dentro do vestiário, talvez aquela lamentação, pô, o Gerson vai sair, jogadoraço, o cara é importante pra gente, a liderança, tal, vamos perder um pouco a referência, tal. Mas nas experiências que eu vivi em relação a isso, o jogador age normalmente, porque hoje o Gerson, amanhã pode ser um outro jogador. Mas ele vai sair, mas até sair vai jogar. Como fazer também pra ele não ficar batido? Mas esses caras, assim, eu já falei no Equipe F e volto a falar, o Gerson em momento algum demonstrou ser um profissional ruim. Pelo contrário, sempre quando entra em campo entrega 100%, é uma das referências, é um cara que assume responsabilidade em campo, tal. Ele sempre foi assim. Então até essa questão de é traidor, não é traidor. Não é traidor, eu acho que a vida de qualquer profissional, você trabalha, você faz bem o seu trabalho, você é reconhecido, você recebe uma oferta de trabalho, você leva para as pessoas que estão ao seu lado, analisa, isso é bom, isso é ruim, o que vai me acrescentar, o que não vai me acrescentar, o que pode me tirar, e depois você põe os prós e os contras e decide. Eu acho que a vida de todo profissional é assim. Mesmo os caras que estão nos assistindo ou os torcedores que foram xingar o Gerson, se eles estiverem trabalhando e receberem uma oferta maior, é lógico que eles vão chegar e falar para o patrão, estou indo, tenho uma oferta melhor e vou trabalhar. Isso é a questão do profissional. Em qualquer situação. É que o lado do jogador de futebol, você tem um lado da paixão, você tem um lado do torcedor. Querendo ou não, o jogador de futebol, ele entra na casa do torcedor. Ele faz parte da família, porque você vê crianças, muitas vezes, transformando um jogador de futebol num ídolo, numa referência. O jogador preferido do pai, que quando tem o filho, coloca o nome no filho. Ou seja, você tem um lado sentimental que muitas vezes o jogador não tem. Porque o jogador tem um período curto de profissão, tem um período de 15 anos, 15 anos, né, Silas? Mais ou menos 18, isso. E nesses 15 ou 18 anos, você tem um período de alto nível, que você trabalha, depois você tem o reconhecimento e você tem a queda, que é natural por conta da idade, o desgaste, isso tudo acontece. E aí você, nesse período, você vai analisar o que é bom e o que é ruim. Eu falei aqui, volto a falar, eu não critico o Gerson, caso ele aceite, ou pelo menos ele aceitou. Eu não critico, o contrato está aí na internet, vocês podem ver, é um contrato absurdo. É um contrato absurdo que só de premiação ele não vai precisar mexer no salário. Só com a premiação que ele vai ganhar de pontos, de assistências, de gols. Né? Eu vou citar um exemplo aqui. A cada 5 pontos do Zenit dentro do campeonato, ele vai ganhar 25 mil euros. A cada 5 pontos. Se o time dele fizer 15, ele vai ganhar 75 mil euros de bônus. Ou seja, ele não vai precisar, ele vai ter casa, vai ter carro, tudo. Então, assim, são algumas coisas que, mas é mercenário, não é isso. O jogador de futebol, por mais que ele ganhe, ele tem que entender, ele tem que viver o resto da vida. E ninguém sabe o dia a dia do jogador. Então, assim, eu acho que a conversa está ali, as coisas estão claras. E em relação ao Bruno, eu acho que é uma situação muito mais séria do que a do Gerson. Também acho. É muito mais séria, é uma coisa muito mais forte, porque pode encerrar com a vida do Bruno em relação à questão do lado do futebol. Porque é uma denúncia no Ministério Público, o cara lá, o apostador, já confirmou que já sabia que ele iria tomar cartão. Então, assim, é bem complicado esse tipo de situação. Por aqui um friozinho, diz que está fazendo 20 graus, mas o vento gelado está jogando a sensação térmica lá para baixo. Foi nessa temperatura que o Flamengo treinou aqui há pouco na Universidade de Stockton, base do Flamengo em Atlantic City, estado de Nova Jersey, casa do Flamengo nessas primeiras semanas de Mundial de Clubes. O Flamengo treina por aqui, repito, porque joga na Filadélfia as 2 primeiras partidas do Mundial de Clubes. Atlantic City fica a cerca de 1 hora de carro da Filadélfia, então toda a base montada aqui. Amanhã o time treina aqui, inclusive, domingo, véspera da estreia, treina aqui pela manhã, à tarde vai para a Filadélfia, porque tem que cumprir toda a agenda de atendimento de imprensa de Match Day -1, como a gente chama, véspera do jogo, lá no Lincoln Field, palco do jogo da segunda-feira contra os Esperance da Tunísia. Dorme por lá, joga na segunda-feira, volta para cá, para Atlantic City, fica aqui durante toda a semana se preparando para o segundo e aguardado confronto contra o Chelsea aqui no Mundial de Clubes. A gente está vendo aí algumas imagens do treinamento de hoje. A notícia de hoje é a volta 100% de Gonzalo Plata. Gonzalo Plata está 100% recuperado, participou de toda a atividade comandada pelo técnico Felipe Luiz. Quem não participou foi De La Cruz. De La Cruz está fora da estreia do Flamengo no Mundial de Clubes, se recuperando, fazendo toda uma transição ali. Hoje foi a campo, deu um trotezinho, botou o tênis, deu aquela corrida ali para posar
usar para uma imagem, para outra, mas está fora da estreia, quem sabe ficando à disposição da segunda partida. Jorginho treina mais uma vez muito bem, muito elogiado, pode pintar no time titular ali ao lado do Pulgar, no meio de campo, para saber se o Arrascaeta um pouco mais à frente, se o Gerson um pouco mais aberto. Isso Felipe Luiz ainda está definido, mas não passa nenhum detalhe para a imprensa. Eu estava vendo aqui, ouvindo atentamente o debate de vocês com o Hoffman sobre a curiosidade para saber em que estágio cada clube está diante das principais potências europeias. O goleiro Rossi, que concedeu entrevista hoje aqui no Flamengo, falou um pouco disso, do desafio, da curiosidade, da motivação de se provar contra as principais equipes do planeta. Vamos ouvi-lo. Não, a verdade é que por enquanto quem está fazendo aquele análise do rival são a comissão técnica. A gente obviamente vai preparando o jogo da maneira do como o time rival joga. Então a gente sabe que cada dia de treino é mais um dia que a gente se prepara e vai estar mais pronta para alcançar da melhor maneira aquele jogo da segunda-feira. Então é isso, vai ser nossa estreia. Sabemos que temos que fazer um grande jogo porque são só 3 jogos que podem deixar na próxima fase. Então sabemos que temos que tentar treinar da melhor maneira para a gente fazer uma grande estreia e tentar vencer para começar bem a competição. Cada país tem sua competição, cada time vai ter sua ideia, mas ter essa possibilidade de hoje disputar esse mundial com grandes times do mundo, os melhores do mundo, assim, porque aqui estão os melhores. E a verdade é que vai ser algo muito bom de experimentar também, porque obviamente a gente tem uma ideia do nível brasileiro, do nível sul-americano. A gente pode ver pela televisão grandes competições no mundo e hoje estar enfrentando essas equipes vai fazer uma grande ideia do que a gente está preparada dentro do campo para tentar fazer nosso melhor e fazer uma boa competição. Sua expectativa do Flamengo, Silas, o que você acha realista imaginar para o Flamengo no primeiro grande mundial, super mundial de clubes? Não, eu acho que sim, é bom porque o elenco está mais de 90% inteiro. Pedro está voltando, já jogou, está só questão ali de adequar e não desgastar o Pedro, não perder o Pedro. O De La Cruz é o único que ainda vai esperar um pouquinho. Plata está voltando. Matias Vinhas ainda, acho que nem viajou, né? O Matias Vinhas não deve nem ter viajado para esse Mundial, mas tem ali Alexandro, seleção brasileira, voltando a jogar bem na seleção brasileira. Ou seja, o Flamengo tem muita representatividade dentro do campo. Futebol o Flamengo também tem. Eu acho que a questão agora é seguir as ordens do Felipe Luiz, colocar em prática a questão da imposição física, porque o Flamengo com a bola, a gente já sabe, joga muito. O Flamengo precisa jogar sem a bola, ou seja, a parte defensiva, a parte de marcação, e se isso acontecer, eu acredito que nesse primeiro confronto, muitas chances de conseguir uma vitória. Vai ser fácil? Não, mas o Flamengo é favorito, isso eu acho que eu acredito que não há discussão para isso, né? Zé, quero te ouvir também a sua expectativa para o Flamengo vamos por partes, nessa primeira fase. A expectativa é a melhor possível. Eu só preciso. A minha curiosidade é saber como o Felipe vai trabalhar esse tipo de situação, porque quando ele foi perguntado, né, acho que na última entrevista antes de sair para a viagem, sobre o Paris Saint-Germain, sobre a final, né, Paris Saint-Germain e Itália, ele falou assim, olha, você viu lá que outro jogo. Mundo, outra coisa, tal. Como ele vai trabalhar isso lá nesse Mundial? Mas assim, pelo elenco que o Flamengo tem, pela capacidade que tem, a demonstração que o Flamengo deu aqui, taticamente jogando contra o Palmeiras no Allianz Parque, a seriedade. O Felipe já conhece também o futebol europeu e sabe como deve se comportar em determinadas situações. Eu acho que o Flamengo pode fazer um bom Mundial. Eu acho que o Flamengo pode fazer um Mundial e tem bons jogadores para isso.
Pedro, pegando o que disse o Zé, essa história do Filipe Luís, que foi justamente no fim de semana da final da Champions, né, quando teve Paris Saint-Germain, a pergunta era a expectativa do Flamengo no Mundial, e ele falou, olha, não sei se vocês viram a final da Champions ontem, é um outro esporte. Como é que você imagina o Filipe Luís armar o Flamengo nesse tipo de condição? Você acha que a gente vai ver um Flamengo diferente? Ele vai trabalhar o Flamengo para encarar o rival talvez de um jeito mais reativo, menos posse de bola, embora ele defenda a posse de bola como algo básico na formação que ele encara o futebol? Como é que você vê esse Flamengo numa condição adversa? Nesse primeiro momento, desculpa, Felipe, estava olhando aqui para o lado, porque já o ônibus do Flamengo vai sair aqui. Vou até sair da frente aqui enquanto isso, porque nosso cinegrafista, que vocês conhecem bem, Mendel Bidlovski, ele vai me dar um apoio aqui, um suporte, porque está saindo o ônibus do Flamengo aqui do treinamento nesse momento. O Filipe Luís certamente está ali dentro, com os jogadores, refletindo, pensando, avaliando o que foi esse treinamento de hoje. Eu vou ficar com a resposta de duas figuras aqui do grupo do Flamengo. A primeira, o diretor José Boto, 01 aqui, o homem que manda no departamento de futebol, me reposicionando aqui, homem que manda no departamento de futebol e tá o tempo inteiro conversando com o Filipe Luís, seja dentro do hotel, na porta do hotel, seja antes da atividade, durante a atividade. Então o Boto e o Filipe tem essa troca, sabe, muito natural e durante longa parte do dia, então acho que ele pode falar um pouco. Ele fala que o Flamengo veio aqui para passar de fase. O Flamengo veio para passar de fase, diz o Boto. A partir disso, é jogo a jogo e precisamos entender o que é o cenário, qual é o contexto, qual é o aspecto físico que o possível adversário europeu vai se encontrar, qual é a situação do Flamengo na competição. Então, primeiro, passar de fase. Segundo, eu vou pegar uma frase do Léo Ortiz, concedeu uma entrevista coletiva aqui ontem em Atlantic City e muito perguntado sobre como encarar, como reagir, o que melhorar, qual a postura devida. E ele fala, o Flamengo não pode abrir mão do que é essa identidade de jogo hoje. Então não vai ser um Flamengo que, porque pegou o Chelsea, vai ficar 90 minutos com 2 linhas de 5 lá atrás, quase que com a bunda colada no gol, só se defendendo. Acho que não. Acho que você vai modular um pouco o momento que você pressiona o Esperando da Tunísia, o momento que você pressiona o Los Angeles FC, o momento que você escolhe para tentar pressionar, subir, surpreender um Chelsea que, claro, é um intervalo mais curto, é um momento mais curto do jogo. Mas acho que vai ser um Flamengo em campo, a gente vai poder ver um Flamengo flertando ali com a sua identidade durante um longo tempo contra o Chelsea e um Flamengo tentando impor o seu estilo no primeiro e no terceiro jogo, Esperance e LAFC, Los Angeles FC. Então não vai ser um Flamengo muito diferente só porque o Mundial é contra equipes que ele não está habituado a enfrentar. Até porque senão você rasga toda a sua identidade, vai tentar fazer algo novo que você treina pouco e a chance de dar errado é um pouco maior. Acho que um Flamengo que vai procurar, até a partir das palavras do Léo Ortiz, não perder a concentração durante o jogo. Eles atribuem muito as oscilações ao longo da temporada, seja Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil ou Libertadores e até Carioca, por conta de perda de concentração dentro das partidas. É um Flamengo que a todo momento fala isso, é um Flamengo que tenta não deixar ali a peteca cair, o foco sair. Não é porque a estreia contra um time da Tunísia é menos conhecido que o Flamengo entra mais relaxado. Me parece um Flamengo querendo dar essa resposta de foco e de mental a todo momento nesses 3 jogos. Então acho que é isso que dá para esperar nesse primeiro momento. Amanhã com o Filipe Luís falando um pouco mais, abrindo um pouco mais ali o que ele puder abrir sobre preparação, sobre expectativa, acho que a gente ganha elementos para esse debate. Mas acho que nesse momento é isso que eu devolvo aí para vocês. Bom, galera, o vídeo é isso aí. E como você pode perceber, você aí do outro lado, as expectativas sobre nossa primeira partida no Mundial, são muito grandes, as melhores. Você acredita no Flamengo? Eu acredito no Flamengo porque conforme o Pedro Ivo tem falado, né, o Flamengo, que é o Filipe Luís, o Boto, os dois estão sempre em contato. Você via que estavam os 3 reunidos, até o Rodrigo Caio, e sempre focado, porque o objetivo é passar de fase, da fase de grupos para oitavas. Aí é outros negócios. E com muito respeito ao adversário, que é o Esperance. É um time pequeno, lá da África, lá, mas assim, tem que ser moderado e não mudar de identidade. Boa, eu vou ficar sabendo dessa, né? O que a gente vai fazer? O que o time vai fazer? Vai fazer o que vem fazendo sempre, que é dar pressão lá em cima, focado, o jogo mais é aqui, mentalmente. É bom saber disso, cara, que os caras têm uma identidade de como vai ser a atuação. E faz sentido mesmo, que nem ele falou, até porque se você tentar querer fazer algo diferente, que você não vem trabalhando, o que vai acontecer? Vai dar errado, a gente vai perder, a gente sai, não chega nem nas oitavas de finais. E
tem que ser assim mesmo. E parabéns, o Flamengo tá de parabéns, que continue assim. Eu só quero que tudo isso permaneça na mente e dentro de jogo. Porque não adianta você ficar trabalhando tudo isso e na hora do jogo perder a cabeleira. Não. Tem que estar focado como fez com Fortaleza, fez com Juventude, Corinthians. E jogou bem todos os jogos do Campeonato Brasileiro. E a Libertadores, aqueles jogos da Libertadores, a gente conseguiu se classificar, mas serve de exemplo todos eles. Todos esses jogos, que foi difícil jogar lá na altitude, jogar dentro do Maracanã contra o Central Córdoba que a gente perdeu e agora para o Deportivo Táchira que a gente foi uma luta para fazer 1-0. Que tudo isso sirva de lição e tem que ser. Beleza? Plata 100% e a situação de GS e BH. Cara, eu da minha parte, eu não levaria esses caras porque eles não... Eu acredito que não tem cabeça. O Gerson, você vê que ele tá diferente. Você vê, busca a imagem dele, ele não tá aquele brincalhão. Ele até tava rindo e tudo, mas não é a mesma coisa. O cara não vai dividir uma bola sabendo que tem uma proposta enorme pra ele. E o BH é aquela, meu, foi denunciado. Imagina como é que tá a cabeça. Vai saber que não chega nesses caras. O Flamengo em si tá fazendo um ótimo trabalho tentando blindar todos, mas a verdade é que eles sentem. Lógico que sentem. Beleza? O vídeo é isso aí. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal SR Fla. Caso você não seja inscrito, é claro. Compartilha com a geral. Comenta, diz aí o que você acha, dê sua opinião, porque aqui vai ser recíproco da minha parte. E ative o sininho de notificações. Chega com aquele like, porque ajuda demais e a gente agradece. E ajuda demais a elevar ainda mais o canal. E a fortalecê-lo ainda, beleza? Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.